Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, hoje, né, como preparado, a gente vai falar um pouco sobre o tema de direção defensiva e vou aproveitar a oportunidade para também falar um pouco da Semana Nacional do Trânsito, dentro desse tema da direção defensiva, tá? Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal. Então, gente, a gente tá online tanto no Instagram, tá? Como no Facebook. Então, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Que colocou o telefone para despertar e tá aqui presente na live. Bom dia, Sandra. Bom dia pro pessoal do Face também. Bom dia, Graziele. Isso, bom dia, gente. Então, olha só, meninos. A direção defensiva também é um outro tema que cai muito em prova, tá? É um tema que grande parte da prova na UAI também é abordado a questão da direção defensiva, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de direção defensiva, né? A direção defensiva é você dirigir respeitando o outro, né? Muitas vezes no trânsito nós precisamos agir com empatia, se colocar no lugar do outro também. Então a direção defensiva, quando você usa as técnicas da direção defensiva, você consegue prever acidentes de trânsito, né? Eu me lembro que eu nem tinha carteira de habilitação ainda. Eu sempre ouvia meu pai falando assim, que quando a gente está dirigindo, a gente dirige pra gente e pro outro, né? Então, as técnicas da direção defensiva, ela tem essa base. Você está no trânsito, né? Você divide espaço com um monte de pessoas que você não conhece, pessoas que têm comportamentos diferentes. Então, você dirige para você e dirige para o outro. Então, a direção defensiva é essa forma de você dirigir preventivamente, né, a fim de evitar acidentes de trânsito, tanto com condutor e pedestre, tá bom? E o que fica para nós sobre a Semana Nacional do Trânsito, que iniciou ontem, na sexta-feira, né? O tema, gente, da Semana Nacional do Trânsito é perceba o risco e proteja a vida. Olha só, pessoal. Então, vamos lá. O principal objetivo, né, da Semana Nacional do Trânsito com esse tema, perceber o risco e proteger a vida, é fazer a conscientização da população sobre a importância de mudança de atitude no trânsito, gente. Essa é a principal chamada. A maior parte dos acidentes de trânsito, ela acontece por quê? Por falta de direção defensiva. Simplesmente por isso. As pessoas estão no trânsito, mas muitas vezes não estão com atenção naquilo que tem que fazer, ou usa muito telefone celular. Vários fatores levam a causar um acidente de trânsito, alguma eventualidade. Então, a Semana Nacional do Trânsito, ela está fazendo essa evidência, né, sobre a segurança, tá bom? Sobre os riscos, né, que você corre e sobre o risco que você pode colocar a vida de outra pessoa também, tá? Então, o que é esperado com essa campanha da Semana Nacional do Trânsito? Que as pessoas adotem novos comportamentos no trânsito, tá? Valorizando a vida, tá? Pra tentar fazer o quê? Reduzir os números de acidente e outra coisa. Bom dia, Vi. Outra coisa, pessoal, evitar usar telefone celular, tá? Gente, o telefone celular ultimamente tem sido causado, assim, acidentes inesperados por causa do uso do telefone celular. Isso não é só aqui na nossa cidade, Governador Valadares, isso é em forma geral, tá? Eu mesmo, aliás, o meu esposo na semana passada, ele, né, foi vítima de um acidente por causa de que o telefone celular não ele estava usando, tá? A pessoa que bateu
pegou o telefone celular e na hora que assustou, já tava com o carro, deu aquela pancada assim, sabe? Tanto o carro dele quanto do outro ficou praticamente todo destruído. Então, olha só, galera, direção defensiva, ela pode ser uma direção que ela é preventiva ou ela vai ser um tipo de direção que ela é corretiva, tá? Uma direção defensiva preventiva é aquela que faz o quê? Ela prevê possíveis acidentes de trânsito, tá? O condutor preventivo, que é o tipo de direção correta que tem que ter no trânsito, que tem que se adotar no trânsito, ela vai exigir de você o quê? Pouca habilidade técnica. Ela é considerada uma direção de baixo risco, tá? A direção defensiva preventiva, tá bom? E ela é aquela que antecipa todas as situações de risco e qualquer eventualidade que pode acontecer. Então, exemplo de direção defensiva preventiva, se você utiliza esse tipo de direção, porque tem pessoas que não dirigem dessa forma. Começou a chover, né? A pista tá molhada, né? O que eu vou fazer? Aumentar a velocidade? Diminuir a velocidade? Então, são esses comportamentos. Se eu estou passando nas proximidades, né, de hospitais, escolas, lugares onde tem fluxo de pessoas, eu tenho que ser preventivo, eu tenho que imaginar que algo pode acontecer, que pode passar um pedestre, que pode passar um ciclista, e se eu tiver com a velocidade incompatível, eu posso causar um acidente, entendeu? Então, olha só, pessoal, então a prevenção para vocês que estão tirando carteira, né, para mim que já sou habilitada, para quem já é habilitado que está assistindo a live também, a gente tem que adotar esse método, tá? Esse método de direção defensiva preventiva. Quando nós falamos de direção defensiva corretiva, a direção corretiva, a direção corretiva, apesar do nome ser corretivo, não quer dizer que é o certo para a direção defensiva. A direção defensiva corretiva, ela é um tipo de direção de alto risco. Ela exige do condutor muita habilidade técnica e ela não prevê nada, tá? Então, esse tipo de direção corretiva não é um tipo de direção que eu vou utilizar no trânsito e eu vou até fazer uma chamada em especial. Cuidado com isso na hora da sua prova, tá? Você lê a questão na prova e vê direção corretiva e aí você entender que é a correta e não é a direção corretiva, ela não é boa para você, tá? Porque você está dirigindo ou pilotando uma moto e você tem que se corrigir o tempo inteiro, porque você precisa parar rapidamente, trocar uma marcha muito rápido, né? Ou então você está em alta velocidade e precisa parar, né, de uma vez. Então ela exige do condutor que é muita habilidade técnica para ela poder atender todos os comandos do veículo. Eu tenho pessoas mandando mensagem aqui falando o uso de celular no trânsito está demais. Lamentavelmente está, gente. A questão do telefone celular realmente ela tem sido preocupante, tá? Eu falo que tem sido, sim. Às vezes a pessoa tá no sinal e fica mexendo no telefone, ela não consegue nem perceber que o sinal abriu e que tem outras pessoas, né, atrás dela que tá querendo também utilizar o trânsito. E infelizmente, né, isso tem causado muito acidente, sim, tá? O telefone celular tem causado muito acidente, tá? Então, a direção defensiva corretiva também a gente pode pegar o exemplo do telefone celular, né? Você está dirigindo utilizando o telefone celular, de repente você vai se deparar com uma situação inesperada e aí não vai ter como você, muitas vezes, conseguir executar toda a habilidade técnica que a direção de um veículo ela pede, ou então mesmo a moto, que a motocicleta, né? Nós temos uma estabilidade que ela é dinâmica. Essa estabilidade dinâmica, ela coloca muitas vezes o motociclista em risco, né? Porque a motocicleta, pessoal, o condutor ele está desprotegido,
né? O carro, pelo menos nós estamos dentro do carro, nós estamos protegidos, o que faz o movimento do carro ser uma estabilidade estática. Então isso evita com que o nosso corpo, né, seja alvo. Eu costumo falar sempre em sala de aula que quando a gente está no trânsito, ou seja como pedestre, ou seja como ciclista, como carona, ou motociclista, ou o motorista, né, a gente já é alvo para outra pessoa. Às vezes você vai estar no trânsito de forma correta, né, tudo certinho, você vai estar fazendo o que é certo, mas sempre pode ter um que não vai estar ali com aquela mesma intenção sua, tá? Então, eu tenho que sempre ter em mente essa questão das práticas de direção defensiva, tanto a direção preventiva, porque é ela que é boa para mim, tá? Essa que é boa para mim. Quando nós falamos de um outro tipo de direção, temos também direção que ela é agressiva. A direção agressiva é um tipo de direção que coloca em risco a sua vida e a vida de outras pessoas que estão no trânsito. Então, olha só, vamos entender um pouco sobre isso aqui. Gente, isso aqui está muito ligado à questão de comportamento no trânsito, tá? Olha só, não é o trânsito que educa você, é você que leva a sua educação para onde você quiser, tá? Inclusive no trânsito não é diferente, tá bom? É você que vai levar a sua educação, não é ele que vai educar você. Não é ele que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar e ser uma pessoa boa, gentil, cortês, educada. Isso também são características atribuídas a um bom condutor, tá? O bom condutor, ele possui essas características de gentileza, de ser cortês, de ser educado no trânsito, tá? É tudo que a Semana Nacional de Trânsito, pessoal, ela tá abordando a questão de comportamento, tá? Quando você é pedestre, você tem um comportamento. Quando você é ciclista, você tem outro comportamento. Quando você é o motorista, você tem um comportamento. Quando você é o carona, você tem um comportamento totalmente diferente. Olha só, nós passamos por todas essas etapas no trânsito e cada uma delas vai definir um comportamento para mim, tá? Então, se eu sou um motorista, tem até um vídeo muito bacana no YouTube que mostra o Pateta no trânsito, né? Ele, quando ele tá dentro do carro, né, que ele tá dirigindo, ele se torna uma pessoa irreconhecível, um monstro. Ele tem uma direção totalmente agressiva, ele não se importa com nada, quer passar em todos os sinais, roubar as vagas de estacionamento de outras pessoas, ele não presta atenção em nada. Quando ele é o pedestre, o que ele tem? Um comportamento dócil. Então, isso, trazendo para a nossa realidade, isso pode acontecer? Pode acontecer. Isso acontece? Acontece. Não estou generalizando, mas a gente tem boa parte de condutores que é gentil, educado, é cortês, respeita o outro, entende que o outro também erra, tá? Todos nós podemos errar, entendeu? Então, essa questão da direção agressiva, ela é algo extremamente perigoso. Outra coisa, pessoal, todo mundo que tira carteira, que começa a dirigir, ela tem esse tipo de direção agressiva? Olha, alguns sim, outros não. Alguns vão desenvolver esse tipo de agressividade no trânsito com o passar do tempo. Ele pode sim desenvolver isso, tá? Essa questão mais da agressividade, porque a pessoa se torna autoconfiante. Então, tudo para ela sempre dá tempo. Ela sempre entende que sabe mais do que o outro e que a velocidade que ela anda é sempre a correta. Então, inconscientemente, ela vai desenvolvendo esse tipo de comportamento, o que é lamentável, tá? Sobre a atenção, tá? Atenção fixa no trânsito, pessoal, olha só. Atenção fixa é quando você dirige e você só tem um ponto para você olhar, você só olha à frente, você não presta atenção nas laterais e você não presta atenção na retaguarda. Esse tipo de atenção fixa não é um tipo de atenção que é recomendado,
tá? Atenção fixa, a gente tem que descartar ela. Atenção dispersiva, olha só, atenção dispersiva é quando você está no trânsito e o seu foco de atenção, ele está disperso, tá? É um tipo de atenção que você não se concentra, tá? Você está dirigindo, mas está distraído, tá? O tipo de atenção dispersiva, o que pode trazer distração? Falamos muito telefone celular, né? Eu acredito que o telefone celular tem sido campeão aí na questão da distração do trânsito. Então, a atenção dispersiva é quando você está no trânsito, mas você não está de forma concentrada, tá? Pode ser o uso do telefone celular, bebida alcoólica, tá? Outra situação que é muito grave no trânsito, a questão de beber e dirigir, tá? Então, fica uma dica também, tá? Ou algum problema, lembra, gente, o nosso psicológico, o nosso emocional, ele conta muito na hora que eu estiver ali no trânsito, tá? As questões emocionais, né, isso até entra na direção defensiva, como as condições adversas do condutor, as condições físicas e mentais do condutor. Entendeu? Então, se eu estou dispersivo em um momento onde me exige muita atenção, eu não vou ter condições praticamente de interpretar, vamos dizer assim, aquela situação do trânsito, tá? Quando nós falamos aqui de atenção difusa, a atenção difusa é aquela atenção 360 graus, né? Aquela atenção que me permite ver tudo que está na minha frente, nas laterais e retaguarda. Esse tipo de atenção que eu tenho que ter no trânsito, tá? O trânsito, ele é dinâmico. O trânsito, ele é dinâmico, ele nunca vai te oferecer mesmas situações o tempo todo. Ele sempre muda, tá? Você nunca vai encontrar com as mesmas pessoas naquele local, tá? Sempre vai ter outro diferente, com comportamentos diferentes do seu, tá? Então, a atenção difusa, ela me permite ter esse alcance, ter essa agilidade no trânsito, aonde eu vou conseguir ver tudo que está na minha frente, tudo que está na lateral, tudo que está na minha retaguarda, tá? Então, olha só, pessoal, sobre acidentes de trânsito, o Brasil, né, ele ocupa uma das primeiras posições como o país que mais morrem pessoas no trânsito, tá? Inclusive, esse ano está encerrando a Década Nacional de Segurança Viária, tá? Essa Década Nacional de Segurança Viária é para poder mensurar os dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, tá? Existe no Brasil o Observatório Nacional de Segurança Viária, tá? Esse observatório, gente, é como se fosse um centro de estudos e pesquisas e que mensuram acidentes, eles promovem campanhas, tá? Também relacionado ao trânsito. Tem materiais muito bacanas lá também no site Observatório Nacional de Segurança Viária, para você que está tirando carteira, para você que já é habilitado, vale a pena conferir, porque as principais causas de acidentes de trânsito, 90% dos acidentes de trânsito é causada por falhas que são humanas, ou seja, você mesmo está causando aquele acidente, tá? E nós temos, dentro dessas estatísticas, 70% dos acidentes de trânsito hoje, ele está relacionado à questão do uso do álcool e volante, infelizmente, né? Então, essa infração, né, ela é uma infração gravíssima, ela tem suspensão do direito de dirigir, ela tem recolhimento da carteira e a suspensão é por prazo fixo de 12 meses, tá? Tem algumas pessoas que sempre me perguntam assim, professora, sou obrigada a soprar o bafômetro? Né? Você não é obrigada a soprar o bafômetro, mas existe um anexo no artigo, né? Artigo 165 fala do condutor que estava dirigindo embriagado e foi constatado, ele soprou o bafômetro e constatou a presença de álcool no organismo. Então, ele vai responder por essas medidas administrativas e essas penalidades que eu citei.
O artigo 165A, que é um anexo, ele também penaliza esse condutor na recusa do bafômetro ou etilômetro, né? Que é a mesma coisa, tá? Então, se ele recusa, ele também vai ter a mesma penalidade e ele vai ter também a mesma medida administrativa, tá? Então, olha só, existe acidentes de trânsito que ele pode ser evitável e existe acidentes de trânsito que ele é inevitável. Um acidente de trânsito evitável é aquele que você pode evitar. Exemplo, não usar o telefone celular, não dirigir alcoolizado, não fazer avanço de placas de parada obrigatória ou de semáforo, né? O semáforo está no vermelho, você avançar o semáforo. Então, é um tipo de acidente que ele é evitável. O acidente de trânsito, quando ele é inevitável, é algo que não tem como você prever. A questão, por exemplo, de chuva, ventanias, tsunami, não é o nosso caso, né? Mas é algo que é inevitável, tá? É algo que é inevitável. O que a direção defensiva tem como estudo embasado, gente, de forma muito técnica, é quando nós falamos dos fundamentos de prevenção de acidente ou fundamentos da direção defensiva, tá? Isso também é uma questão de prova, tá? Tanto os fundamentos da direção defensiva como fundamentos da prevenção de acidente, ambos está direcionado para a mesma coisa, para esses embasamentos técnicos que o condutor possa praticar na direção do veículo automotor, porque ele vai aplicar elementos de conhecimentos, tá? Não só de legislação, mas também de comportamentos e que vai transformar ele em um condutor totalmente defensivo, tá? Esses conhecimentos, esses embasamentos técnicos que nós eu vou explicar detalhadamente sobre cada um deles. Quando nós falamos dentro desses fundamentos de prevenção de acidente, em relação a conhecimento, o conhecimento quer dizer o quê? Você conhecer as leis, você conhecer seus direitos, seus deveres no trânsito, tá? Em qualquer situação, seja como pedestre ou seja como condutor. Muitos hoje, né, ocupam ainda a posição de pedestre, mas muitos já são condutores e daqui uns dias, se Deus quiser, nós teremos mais condutores também. Então, conhecer as leis é você também conhecer o CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Então, esse conhecimento como fundamento da prevenção de acidente é algo que vai tornar você o quê? Um condutor defensivo. Quando nós falamos de atenção dentro desses fundamentos, o tipo de atenção vai ser sempre a atenção difusa. Ela que vai me permitir fazer a varredura, né? Essa visão 360 graus, o que acontece à frente, o que acontece à retaguarda, o que acontece às laterais. Quando nós falamos de previsão, a previsão, gente, é algo extremamente importante dentro desse conceito, que a gente vai ver a questão de antecipar riscos, tá? Eventualidades que podem acontecer. Sempre que você estiver no trânsito, você sempre tem que ter essa mentalidade, né? Eu tenho que me antecipar a situações de risco, aonde eu vou sair com segurança e o outro também vai estar com segurança, tá? Outro conceito vai ser a decisão. A decisão é o que? O condutor, ele tem que ser ágil nas suas decisões, ele tem que ter convicção ao agir, tá? Ele tem que ter habilidade para ele poder decidir a melhor maneira no trânsito, para ele poder evitar acidente com outra pessoa, tá? Outro conceito vai ser a habilidade, tá? Inclusive, esses dias teve até um aluno que me perguntou sobre essa questão de outra pessoa me ensinar a dirigir, né, que eu vou abordar já sobre os automatismos. E a questão da habilidade, ela está relacionada à perícia. Quando nós falamos de perícia dentro da direção defensiva, eu estou dizendo o quê? Da habilidade para manusear. Quando eu falo da imperícia,
A imperícia é uma pessoa que não tem habilidade. Você pode até ter sua carteira de habilitação, mas você não tem habilidade. Então, a habilidade dentro desse conceito, desse fundamento, é você ser capaz de manusear todos os controles do veículo, tá? Executar com perícia as manobras no trânsito de forma necessária, tá? A importância, pessoal, de tirar a carteira e treinar, tá? Treinar, aproveitar bastante as aulas práticas, tirar as dúvidas, tá? Para você tirar a sua carteira e conseguir o quê? Vencer esse desafio que é a questão de estar no trânsito com outras pessoas, tá? A habilidade é essa perícia que vai me fazer o quê? Estar de forma segura no trânsito, tá bom? Falando ainda sobre isso, aqui nós vamos ter duas situações que está embasado nesses fundamentos, que são a questão de automatismo que existe, né? Os automatismos, né? Outra coisa, o automatismo, eles são gestos que são realizados de forma natural, involuntariamente. A gente pode falar que automatismo aqui vai ser os reflexos, tá? Então, nós vamos ter automatismo que ele é correto e automatismo que ele é incorreto, tá bom? O automatismo que ele é correto, gente, é aquele automatismo que você aprende com o seu instrutor na autoescola, tá? Lembre sempre, gente, o seu instrutor, ele é uma pessoa que tem formação, ele tem conhecimento técnico, tá? Para poder te instruir. E ele tem, assim, todos os macetes para te ensinar, né, você levar lá pro dia do seu exame. Então, ele que tem esse conhecimento técnico, é ele que vai te ensinar a você trocar a marcha no tempo certo, a você dar seta na hora exata. Ele vai te ensinar o que é necessário. O automatismo correto é quando você também faz o quê? Senta dentro do carro e tem o banco posicionado de forma correta, tá? Essa questão do banco no 360, né? As pessoas que querem dirigir quase que deitadas. Gente, elimine isso da vida de vocês, pelo amor de Deus. Vamos manter uma posição de segurança. É essa posição que vai me dar a visão do que eu preciso ter, né? Evitar o braço pendurado, evitar certas coisas que se tornam automatismo incorreto. Aqui, quando nós falamos de automatismo, a gente está falando de aprendizagem. Dirigir um carro e pilotar uma moto, nós podemos falar que é um tipo de aprendizado que? Aprendizagem mecânica, tá? Não existe outra forma de dirigir ou de pilotar uma moto. Eu desconheço. Você sempre entra dentro do veículo e você sempre vai repetir as mesmas ações, tá? Pisa no acelerador, né? Acelera, pisa na embreagem, troca a marcha, controle da direção, dá seta, né? Os anos vão passar e você sempre vai dirigir desse jeito, o que se torna um aprendizado mecânico, tá? O que vai acontecer é você começar a querer fazer os automatismos incorretos, que tanto que eu falei com essa aluna a questão da habilidade, da imperícia, seria o quê? Se você desenvolve um automatismo que ele é incorreto, tanto para pilotar uma moto, quanto para você dirigir um veículo, é aquele que você aprende com outra pessoa, são as manias. As manias. Se uma pessoa ela tem determinada mania, e se ela ensina você daquele jeito, você vai ficar com aquela mania também. E isso não é bom. Aí quando você vem para a autoescola, você precisa treinar. E aqui na autoescola nós vamos treinar você com os automatismos que são corretos. Aquele que você precisa aprender tecnicamente de forma segura, tá? Então, não é legal, pessoal, você que está tirando carteira, treinar com alguma pessoa, justamente para evitar essa questão de automatismo. O automatismo incorreto, você desenvolver essa habilidade, né? Você desenvolver essa habilidade também que ela é incorreta, tá? Não trocar a marcha no tempo certo, descansar a mão sobre o câmbio, né? Posicionar o banco que de forma errada, o braço dirigindo assim sempre pendurado, segurar no volante de forma incorreta, a mão em cima, a outra embaixo, não é a forma correta de segurar no volante, tá?
questão do volante, nós estamos falando aqui de que é empunhadura. A forma que você segura o volante. Então, olha só, o que aqui também seria fundamental na hora do seu exame de direção? O exame de direção, ele é como se fosse um tripé de avaliação, tá, gente? E não pense vocês que o exame de direção, ele não tem nada a ver com a teoria, que ele tem sim, tá? Que o exame prático de direção, ele é a direção defensiva, do início ao fim, aliados lá com as normas de circulação e conduta, que tá lá na legislação, tá? Então, tanto o tema de legislação, de normas de circulação e conduta e a direção defensiva, são temas extremamente parecidos, porque ele está direcionado a condutor, pedestre, tá? Porque é isso que é abordado dentro desses temas. Então, olha só, dentro desse tripé de avaliação aqui, seu exame prático, os automatismos, eles são observados sim. Primeira coisa, a empunhadura, como que eu seguro no volante, tá? A outra coisa, cambiação, tô trocando marcha no tempo certo? E o outro ponto dentro desse tripé de avaliação seria as faltas que podem ser eliminatórias ou não para um candidato na hora do seu exame prático, tá? Então, olha só, vocês acham que o exame prático de direção não tem nada a ver com as técnicas da direção defensiva? Tem totalmente a ver com as técnicas da direção defensiva, tá? Então, a importância de fazer o quê? De colocar em prática, aprender a dirigir com instrutor, tá, gente? Aprender a pilotar também com o instrutor da autoescola, porque é ele que tem todo o conhecimento técnico, ele que estudou, ele que está preparado para poder estar com você e ensinar você a desenvolver essas habilidades, tá? Essas habilidades que são cobradas na hora do exame, essas habilidades que vai determinar o seu comportamento também no trânsito, tá? Se você foge dessa realidade aqui, né, quer fazer as coisas do seu jeito, aí a gente vai vir para qual situação? Causas de acidentes de trânsito, tá? Causas de acidentes de trânsito por ato inseguro, por exemplo, é aquilo que você pratica na direção do veículo, tá? Que pode resultar em um acidente de trânsito devido ao não cumprimento de quê? Das normas, tá? Se você não cumpre uma norma, você vai ser punido ou vai estar causando um acidente para outra pessoa. Bom dia, Paula. Pessoal, tá tudo certinho aí, né? Então, olha só, esses atos inseguros também tá relacionado ao desrespeito à sinalização. Gente, a sinalização, ela existe para ser respeitado. Vamos tentar imaginar aqui um trânsito sem sinalização. Que a sinalização de trânsito, qual que é a principal finalidade dela? Orientação de pedestres e condutores, tá? Essa é a principal finalidade da sinalização. Então, se imaginarmos aqui um trânsito sem sinalização, ficaríamos loucos, né? Porque é quase impossível. Se com a sinalização imposta, limites de velocidade imposto, as pessoas têm comportamentos que não são legais, né? Que não são comportamentos de empatia no trânsito, então isso gera um transtorno muito grande, um prejuízo. Então, uma causa de acidente por um ato inseguro é um tipo de acidente que também ele é gravíssimo, né? A questão de regras de preferência, avançar o sinal fechado, tá? A pessoa desobedecer às placas de parada obrigatória. Inclusive, os alunos sempre falam assim, professora, quando nós estamos treinando, a gente para na placa de parada obrigatória, paramos de verdade mesmo, mas depois que todo mundo tira a carteira, ninguém para mais na placa de parada obrigatória. Eu acredito que grande parte dos meus colegas também, professores aqui da autoescola, já ouviu esse tipo de comentário em sala de aula. Gente, tudo isso é questão de comportamento, tá? É o comportamento que define isso. Você aprende o que é correto, mas se você depois vai fazer de outra forma, isso é responsabilidade sua, tá?
a questão de não parar na placa de parada obrigatória, tá? Você aqui, você vai aprender que tem que parar, tanto na sala como lá na rua. O seu instrutor vai te ensinar isso. Agora, se você passa ela depois que você tira a carteira, a responsabilidade ela é totalmente sua. Lembre sempre, uma vez que você está na direção do veículo automotor, ou que você tem alguém dentro do carro com você, ou na garupa da sua moto, a responsabilidade ela é inteiramente sua. Tá? Você tem que cuidar da vida da outra pessoa que está com você, tá? A negligência, por exemplo, é uma outra situação como a causa de acidente, sobre a questão de fazer as manutenções necessárias no veículo. A importância de trocar o pneu quando ele estiver careca, de regular o freio, né, pessoal? De dar manutenção no carro, você não ser negligente com o seu veículo. Tem pessoas, né, algumas pessoas, também não vou generalizar, mas o brasileiro sempre é assim, um tipo de comportamento, ele sempre deixa para a última hora, né? Ele leva o carro lá no mecânico, o mecânico falou assim, ó fulano, seu pneu tá careca, não dá pra você viajar. Aí o que ele faz? Ele olha pro pneu e pensa, ah, dá sim. O entendimento dele dá. Aí ele partiu viagem. Na hora que ele fez isso, o que acontece? Ele viu que o pneu dele realmente não dava. E na hora que ele assusta, ele não consegue ter o controle da situação. Por causa de uma negligência, uma displicência dele, um descuido, um desleixo com o veículo que ele teve naquele momento. Isso não é só o pneu não, tá, gente? Tem vários outros itens que eu posso destacar aqui dentro de um veículo que torna o condutor extremamente negligente, tá? Essa questão de dar a manutenção, de verificar os equipamentos de segurança do carro, isso é essencial, isso é coisa básica. Isso é um princípio básico para você que vai dirigir, para você que vai estar no trânsito. Não é só, eu falo sempre, né, que normalmente as mulheres, elas não têm muito essa visão assim, normalmente não ligam muito com isso, tá? Normalmente, tá, gente, tem pessoas que, tem mulheres que também, né, fazem a manutenção direitinho, mas normalmente é só pôr gasolina, né? O carro tem gasolina, ou seja, tá ótimo, e esquece de olhar as outras áreas do veículo, esquece que o carro tem vida. Só a gasolina pra mim é o suficiente. Eu tenho uma tia que ela é assim, ela fala assim comigo, ah filha, se o carro só tiver gasolina, pra mim tá, é o suficiente. Ou seja, ela não presta atenção nas outras coisas que ela deveria olhar. Então, a negligência, ela entra como uma causa de acidente de trânsito, tá? Uma outra causa de acidente de trânsito seria o que, pessoal? Imprudência. Olha só, essa palavrinha todos conhecem, imprudência. A imprudência são os atos que são praticados na direção de um veículo, a pessoa sendo conhecedora das leis. A pessoa passou pelo processo de formação de condutor, tá? Porque nós somos uma instituição de ensino, formamos pessoas para o trânsito, né? Ensinamos as pessoas para o trânsito, e isso é algo extremamente importante, é algo muito sério, né? Porque isso aqui se trata de formação, não é uma brincadeira, né? Isso aqui é uma formação que de fato é muito sério. E uma vez o veículo em mãos erradas, ele se torna uma arma que muitas vezes é irreversível o resultado, né? E então, a imprudência como causa de acidente de trânsito é a pessoa que conhece as leis e pratica algo que é errado, tá? Também outra situação, gente, dividimos o trânsito também com pessoas que não passaram por um processo de formação de condutores, tá? Eles não estudaram, eles não vieram para a autoescola tirar carteira, e nós dividimos o trânsito com essas pessoas também, tá? Eles também podem até conhecer as leis, mas não teve aquela formação, tá? Que o aluno vem para a autoescola, ele tem. Eu sempre falo o seguinte, quando você vem para a autoescola, quando você já está logo nas suas aulas teóricas, a sua visão de trânsito, ela muda, ela amplia. Talvez você só era um mero espectador, né? Não prestava atenção, não dava atenção em muitas coisas. De repente, quando você vem para a autoescola, é como se
você quisesse fazer aquela descoberta do trânsito, comece a analisar todas as placas, comece a analisar o comportamento das pessoas, comece a julgar quem está dirigindo bem, quem está dirigindo mal. Isso é por quê? Porque a mentalidade, ela vai o quê? Ela já vai mudando. Ela já vai mudando. E é isso que essa semana a gente tem que ter em mente isso. Não é só essa semana, né? Porque essa semana a gente está falando da Semana Nacional de Trânsito. Então, a Semana Nacional de Trânsito, ela está sendo enfática na questão de comportamento, tá? Os deliveries, por exemplo, né? Com a questão da pandemia, então, a maioria do serviço está sendo pelo delivery. As motos, gente, ela tem uma estatística muito grande de acidentes de trânsito, tá? O motociclista, ele se coloca em risco o tempo inteiro no trânsito, pelas manobras, gente. Ele é um fator de risco, tá? A moto, ela tem essa característica, né? Da flexibilidade, da agilidade, chegar mais rápido nos lugares, o que se torna muitas vezes também o quê? Um fator de risco no trânsito muito grande, tá? Então fica aqui uma chamada para os motoqueiros, tá? Para esses motociclistas que estão aí trabalhando com delivery. Pessoal, fique atento, não seja você, motociclista, um fator de risco para outra pessoa no trânsito, tá? Não seja você isso. Procura ficar em lugares, em posições aonde o outro também possa te ver. Você fugir desses pontos cegos que existem, né, nos veículos. O ponto cego é quando eu não estou no campo de visão de outra pessoa, tá? Ok, espelho retrovisor mal regulado, e às vezes quem anda de moto, ela se coloca em posições aonde o outro não tem condições de estar vendo ele. Como que eu sei que o veículo da frente está me vendo, eu que estou de moto? Quando pelo espelho retrovisor, ele consegue ver o quê? Os meus olhos. Se ele vê os meus olhos, ele sabe que eu estou ali, tá? Então, essa questão da motocicleta, ela, por ter, né, você está totalmente desprotegido e a quantidade de entregas aumentou por causa, né, da pandemia, então, tipo assim, estourou de moto. Tem muita moto rodando aqui na cidade, tem muito acidente acontecendo em relação à moto, tá? Então, essas imprudências, né, de avançar as placas, aí o pessoal tá falando, o sinal piscou, eles já saem. Exatamente, às vezes o sinal nem pisca, eles já saíram também, né? Às vezes o motorista tá ali, de tão rápido e veloz, né, de tão ágil que a motocicleta é, ele fala assim, nossa, a moto surgiu do nada, né, não deu tempo dele ver, ou então talvez a moto estava posicionada em um ponto cego do veículo dele, onde ele não conseguiu também ver aquela moto, tá, gente? O espelho retrovisor do veículo, ele não foi feito para você ter visão da sua traseira, não. Se você, quem tem carro aí, faz esse teste que eu estou falando. Entra lá no seu carro, os retrovisores externos, posiciona ele mais fechado para sua traseira. Aí você vai ver. Depois que você fizer isso, sentar no carro de forma correta e olhar os espelhos retrovisores, você vai perceber que teve uma redução do seu campo de visão. Aí depois que você fizer isso, você vai entrar no seu carro e você vai ampliar os espelhos retrovisores, eliminando a sua traseira. Aí você vai ver o que? Você teve um ganho de visão lateral. Esse ganho de visão lateral vai eliminar um pouco o ponto cego do seu veículo. O ponto cego, gente, ele existe em qualquer veículo. Ele sempre vai existir, independente da marca, do modelo. Se for, né, o veículo mais caro, mais top, o mais cheio de tecnologia, ele também vai ter ponto cego. Tá? O que vai acontecer aqui vai ser a regulagem do espelho retrovisor. É ele que vai me permitir fazer o que? Eliminar um pouco o ponto cego, onde eu vou ter condições de ver o que? As outras pessoas que estão no trânsito comigo, tá? Então, faz esse teste e depois vocês me contam sobre essa questão do espelho retrovisor. Procure alinhar ele mais, eliminando a traseira do seu veículo, que você vai sentir uma diferença muito grande depois. Outra coisa aqui,
como causa de acidente é a imperícia, né? A imperícia é a pessoa que não possui habilidade. Eu já falei um pouquinho sobre isso já. A pessoa, ela não tem conhecimento, ela não tem habilidade das manobras necessárias que ela precisa fazer, tanto no carro quanto na motocicleta, tá? Ela não possui também aquele controle de embreagem. Não é só isso, não. A imperícia também causa acidente de trânsito, causa. Não quer dizer que você tirou a sua carteira de habilitação, que você possui a habilidade totalmente, né? Ontem mesmo na sala teve um aluno que falou assim: professora, eu tenho um conhecido que tirou carteira de habilitação, mas tem medo de dirigir. Só tirou a carteira e engavetou a carteira. Gente, isso acontece? Acontece. Infelizmente acontece. O aluno vem para a escola, ele se prepara, ele vai lá, passa na prova. Por que eu falo que a imperícia, né, também eu destaco isso como exemplo? Não quer dizer que você tem a carteira, você tem habilidade. É justamente porque as pessoas ficam com medo depois. Se ela fica com medo depois que ela tira a carteira, ela não consegue fazer o quê? Desenvolver a habilidade. Se ela não consegue desenvolver a habilidade, ela se torna um imperito. O imperito, a imperícia, é quem não tem habilidade. A perícia é o quê? Quem desenvolveu as habilidades necessárias para dirigir. Quando eu tirei minha carteira, eu tive dificuldades no início, com certeza tive. Tive dificuldades, sim, né? Eu tinha medo de subir morro, tinha medo de estar subindo morro e ter que fazer controle de embreagem, vi um carro sentido contrário, como que eu ia fazer aquilo ali, como que eu ia sair daquela situação. E eu só aprendi como? Depois que eu tirei minha carteira? Praticando. Então, se você está vendo esse vídeo, está tirando a sua carteira, tá? Você que já tirou ela e tá com esse sentimento de medo, nós precisamos fazer o quê? Vencer isso. É muito triste, pessoal, a pessoa que tira a carteira de habilitação e ela, engaveta de fato a carteira, né? Porque ela fica com tanto medo, que ela não tem a oportunidade de desenvolver essas habilidades, essas técnicas da direção e sair com segurança. Às vezes a pessoa tem tanto medo que ela tem medo até de pegar o carro, a moto e ir no supermercado, né? A pessoa fica com tanto medo de fazer o quê? As necessidades básicas que precisa de levar uma criança na escola, ou de fazer uma compra, ou ir numa igreja, ou deslocar de qualquer forma possível com o seu veículo. Então ela se torna uma pessoa imperita, ela não está desenvolvendo essas habilidades, ela não está desenvolvendo. Então eu preciso fazer o quê? Vencer o medo, pegar o veículo nos horários mais movimentados também, entendeu? E ir para o trânsito e ficar ali, e você vai sentindo cada dia uma situação diferente. Você vai fazer o quê? Você vai desenvolver as habilidades. Não é impossível, tá? Isso não é impossível, é algo que eu posso vencer, é algo que eu consigo fazer, tá? Vencer essa questão do medo, ser mais compreensivo também, galera, e tolerante, às vezes, com o erro dos outros, tá? Tem pessoas que acabaram de se habilitar e tá no trânsito também, às vezes pode deixar o carro morrer, né, porque ficou nervoso ali. E aí eu também sempre lembro do meu pai falando assim: Crislaine, quando você tirar sua carteira e você for sair na rua, eu ficava assim: ai pai, mas eu tenho medo de deixar o carro morrer. Talvez você também tenha esse medo. Ele falava assim: minha filha, se você deixar o carro morrer, deixa, quem tá com pressa passa em cima. Ele sempre falava isso: quem tá com pressa passa em cima. Então, tipo assim, aquilo me tranquilizou, me ajudou, porque eu tinha tirado a carteira e às vezes eu ia sair, eu ficava com medo de deixar o carro morrer. O meu maior medo era o quê? Controle de embreagem e deixar o carro morrer. Ou seja, totalmente imperita, né? Nossa, totalmente, o medo era tanto, eu tremia tanto, que às vezes acontecia situação comigo que eu nem conseguia tirar o carro do lugar, de tanto medo que eu ficava. Mas então aquilo me ajudou naquela hora. Então eu deixava o carro morrer, eu pensava assim: o carro só morreu, mas eu vou conseguir sair daqui. Então quem tá com pressa, passa em cima. O pessoal vai buzinar assim, tá, gente? Eles buzinam porque falta tolerância no trânsito.
falta empatia. Eu falei muito de empatia porque teve um período desse atrás que o SESC Senat, eu esqueci de qual estado agora, ele desenvolveu uma campanha e que um dos temas da campanha foi a empatia no trânsito. E eu li algumas coisas, tive acesso a algumas informações e vi que às vezes a intolerância ela está relacionada à empatia, tá? A questão de você se colocar muitas vezes no lugar do outro, isso é fundamental, tá? Para mim poder compreender. E outra coisa também, tá, gente? A questão da tolerância também, às vezes tem o pessoal tá rindo de mim, né? Porque eu tô contando aqui que eu ficava com medo, o pessoal buzinava, deixa passar, quem tá com pressa passa em cima. É verdade, quem tá com pressa passa em cima. Não fiquem muito focados nisso não, sabe? De você ter que tirar sua carteira e pensar, se meu carro morrer, se a moto morrer. Gente, vamos desenvolver as habilidades, tá? Tem que ir, tem que desenvolver, tem que subir morro, descer morro, entendeu? Fazer controle de embreagem pra depois você conseguir, viajar tranquilamente. Outra coisa, professora, eu tenho permissão, eu posso dirigir na BR? A maioria dos alunos sempre perguntam isso. Gente, lembrando que a sua permissão, ela é válida em todo o território nacional. Ou seja, você pode ir para qualquer lugar com ela. O que vai determinar vai ser a questão do quê? Da habilidade. A Rosinei tá falando, o meu é esse na minha aula, controle de embreagem e ré pro morro acima. Ô Rosinei, vai treinando que você vai ver, daqui uns dias você vai ficar top nisso aí. E quando você tirar sua carteira, você pratica muito, porque eu pratiquei muito. A minha mãe me fazia subir e descer morro até eu conseguir fazer o tal do controle de embreagem, né? Que esse é um dos mais comentados assim em sala de aula. Quando a gente fala de aula prática, os alunos sempre falam de controle de embreagem, que está relacionado à questão da perícia, né? A questão de habilidade. E é muito bom, pessoal, quando a gente aprende, quando a gente desenvolve essas habilidades, é algo que nos deixa mais seguros, tá? Você fica mais seguro, você tá no trânsito de forma mais segura, tá bom? Então, meninos, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa hoje, a questão de se colocar no lugar do outro, né? Aproveitando aí a Semana Nacional do Trânsito, você ter essa conscientização de que mudança de comportamento. Gente, se a gente não mudar o comportamento, nossa, eu não sei aonde isso vai chegar. Tô falando assim de coração, não sei aonde isso vai chegar. Vamos ficar atentos, quem tá me assistindo aqui, as faixas de pedestre, pessoal, da cidade. Vamos respeitar o pedestre quando ele estiver fazendo a travessia na faixa, tá? Pelo amor de Deus, a gente tem muito idoso, tá? As pessoas estão na rua o tempo todo. Lembre que qualquer eventualidade, ela é fatal. Você pode cometer um crime de trânsito. Então, vamos prestar atenção no trânsito, vamos prestar atenção na nossa mudança de comportamento, tá? A mudança de hábito, vamos adotar comportamentos de segurança, vamos adotar comportamentos de respeito pelo outro no trânsito, tá? Não é legal o pedestre estar atravessando a faixa e você lá, motorista, acelerar, ou então você acelerar o carro e a querer apressar ele. Professora mais linda do mundo que sabe. Ei, Carla, beijo, Carla, saudade de você. Então, pessoal, vamos evitar esse tipo de comportamento, tá? É respeitar mesmo as pessoas que estão ali, ficar atento também à nossa rede social da autoescola. Essa semana a gente vai estar postando muitas coisas bacanas em relação à Semana Nacional do Trânsito, e que vocês peguem essa semana como um momento de reflexão, tá? O trânsito, você vai precisar dele, gente, todo dia. Você não precisa do trânsito só um dia. Você precisa dele para ir trabalhar, para fazer compra, você precisa dele para visitar um parente, você precisa dele para vir para a autoescola, tirar sua carteira. Olha só, o trânsito, ele é um ponto de encontros que ele não faz separação de raça, classe social,
ele não tem esse tipo de separação. A gente divide o trânsito com todas as pessoas e não tem como eu falar assim, ó fulano, hoje você não vai vir passar aqui nesse lugar comigo porque hoje o trânsito é só meu, né? Isso não existe. Cuidado também, sabe com o que? O uso de buzina. A buzina prolongada e sucessiva, isso, ao invés de ser um alerta, isso assusta, porque o Código de Trânsito Brasileiro fala que o uso da buzina, ele tem que ser feito de um toque breve para alertar e advertir. Olha só, não é aquela buzina prolongada aí, sucessiva. Então, vamos aproveitar e vamos buscar formas, buscar comportamentos que vão me tornar uma pessoa melhor do trânsito, levar a minha educação para lá, não esperar que algo fatal aconteça comigo ou com alguém da minha família para mim poder ter essa visão. Não, a gente já tem que começar, né? A gente já tem que ensinar os nossos filhos assim também, para quando eles, né, crescerem e for tirar a carteira como, né, a gente tirou, como vocês estão tirando, eles também adotaram esse tipo de comportamento de segurança no trânsito. O trânsito, gente, um acidente, ele é questão de segundos. Não precisa de muita coisa para ele acontecer. Ele acontece e é muito rápido. E quando você assusta, você já está envolvido em um acidente de trânsito, tá? Então, meninos, essa é a minha mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Queria agradecer a todos vocês que participaram da live, tá? Na semana que vem, a gente volta para o tema de legislação, tá? Novamente, eu peguei esse tema de direção defensiva para aproveitar a Semana Nacional de Trânsito, né? Cujo tema é Perceba o Risco e Proteja a Vida, tá? Para chamar atenção sobre os perigos no trânsito, perigo à nossa saúde, riscos e perigos que nós estamos aí no trânsito, que podemos causar para os outros cidadãos que estão dividindo o trânsito com a gente. Então eu quis trazer esse tema da direção defensiva, abordar um pouco esses conceitos para poder conscientizar, tá? Conscientizar de fato que nós somos alvo e que podemos colocar a vida de outras pessoas em risco, tá bom? Se vocês precisarem de qualquer coisa, pessoal, estou à disposição, tá? A maioria dos alunos já sabem aonde me encontrar. Se vocês quiserem durante a semana fazer alguma prova, passar na autoescola, é só fazer o agendamento ainda para fazer prova, tá? Que nós, por causa da pandemia, a quantidade de alunos de atendimento está reduzida. Mas é isso aí. Que vocês tenham uma semana, assim, um final de semana abençoado. Cuidado com a direção, tá? Se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E ficar atento, tá, gente? Vamos colocar as boas práticas, tá? Vamos colocar aí a nossa educação, a nossa empatia, a nossa gentileza em favor de outras pessoas que estão dividindo o trânsito com a gente, tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode me chamar. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela participação. Um abraço e beijo para todos e até semana que vem, se Deus quiser.